tudo o que precisávamos fazer. Tínhamos a Santa Ceia no domingo anterior, não é? E a gente veio de um período de celebração muito intenso, né? A igreja, ela aprendeu a celebrar as festas bíblicas, a gente tem ensinado isso para vocês. Nós celebramos a Páscoa, deram 50 dias, nós celebramos o Pentecostes, né? E na sequência já veio o dia do pastor, onde houve essa consagração. Mas aí eu fiquei conversando com Deus, porque eu falei assim, nossa Deus, mas é tão gostoso quando tem uma festa bíblica, né? As festas bíblicas, elas são muito importantes. E eu comecei assim, mas Deus, por que leva tanto tempo até chegar a Tabernáculos? Qual é a próxima festa? A próxima festa só acontece em setembro, outubro. Eu falei, nossa, até lá a gente fica sem festa. Até lá a gente tem que ficar inventando alguma coisa, Senhor, não entendi. Né? Porque Deus é que fixou essas festas. E uma coisa que eu gostaria de ensinar vocês é que essas festas bíblicas, elas têm sentido espiritual muito importante, muito maravilhoso. Quando a gente lê a Bíblia, é algo que toca demais no nosso coração. Porque elas têm significados bastante profundos, né? Então, o tema da palavra de hoje é tempo de cultivar. Por quê? Porque todas essas festas que estão relacionadas na Bíblia, elas tinham relação com o cultivo, com a plantação, certo? Só que Deus fixou um calendário muito especial alinhado a essas festas. Pode colocar meu primeiro slide, por favor? Ai, será que... Ai, Jesus, ficou tão pequeno, achei que ia ficar grande. Você consegue? Eu achei que eu tivesse feito um negócio lindo pra caramba. Matador. Na minha tela estava tão grande. Nem eu enxergo agora, Jesus. Então vamos lá. Ah, meu Deus. Ai, eu vou ter que precisar de óculos até para ver. Aqui eu não enxergo nada. Agora vamos ver aqui no final. Vamos ver aqui. Ó. Meu Deus. Espera aí. Acho que é melhor eu abrir no celular e ler para vocês. Vocês fingem que tá tudo bem, tá? Que vocês estão... Jesus, espera aí. Eu acho que eu lembro de cabeça. Ó. No Antigo Testamento... Eu vou ter que chegar bem perto. Ai, ajuda, por favor, porque tá bem difícil de eu ler tudo. Ah, melhorou. Acho que... E sim, por favor. Deu uma melhoradinha. Ó, então entendam que existe uma diferença. A sombra que a gente fala é o Antigo Testamento. E a realidade é o cumprimento que aconteceu em Cristo, tá bom? Então Jesus, ele cumpre essas festas no seu ministério. Então aqui a gente tem aqui, ó, a Páscoa. Páscoa é a primeira festa. O que acontecia no Antigo Testamento quando você lia Êxodo, né? Levíticos, tem as leis ali bem bonitinho, Deuteronômio também. Fala assim, ó, o cordeiro ele era escolhido no 10º dia do mês e inspecionado por 4 dias para garantir que não tinha defeito. O que aconteceu com Jesus no Novo Testamento? Jesus entra em Jerusalém no 10º dia, no domingo de Ramos, né, para vocês localizarem, e passa dias sendo interrogado por Pilatos e Herodes, que declaram não achar culpa nele. Então, na Páscoa aconteceu isso. A hora do sacrifício, o historiador Flávio Joséfo, ele relata que os cordeiros eram sacrificados no templo no dia 14 do mês, a partir das 15 horas. Isso aqui é simplesmente sensacional. Porque vocês veem Jesus celebrando a Páscoa com os discípulos. Mas como que ele morre na hora do sacrifício? Porque Jesus e os discípulos eram galileus. E os galileus celebravam a festa da Páscoa um dia antes. Então Jesus celebra a festa da Páscoa com seus discípulos. E no dia seguinte ele é sacrificado como cordeiro, exatamente na hora em que os cordeiros estavam sendo esfolados e sacrificados para cumprir a Páscoa. Ou seja, a morte, Jesus foi crucificado no dia 14. Os evangelhos registram que ele entregou o seu espírito exatamente na hora 9ª, ou seja, às 15 horas, a hora que os cordeiros estavam sendo sacrificados. Então,
as festas, a relação com o Antigo Testamento, ela não é perdida como muitas pessoas pensam, né? Os ossos intactos. A lei exigia estritamente que nenhum osso do cordeiro pascal fosse quebrado. Está em Êxodo 12:46. A cruz. Para acelerar a morte, os soldados quebravam as pernas dos crucificados. Ao chegarem a Jesus, viram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Então, é uma jesucidência maravilhosa que a gente vê entre o Antigo e o Novo Testamento aqui. O sangue do cordeiro, ele era aplicado nos umbrais das portas lá no Antigo Testamento, que livrava, né, a família do anjo da morte. E em Jesus a gente vê o quê? A salvação. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário livra a humanidade da condenação da morte eterna. Então, essa é a relação da Páscoa. Agora a gente tem o Pentecostes. Deixa eu ver se é isso. Esse é o próximo, né? Vamos lá. Não, não mudou. Suspense. Esse é o Pentecostes, silêncio da ressurreição. Ó, aqui no Pentecostes era assim, ó. No dia exato, acontecia o quê? Em Levítico 23:11. Exigia que o feixe da colheita fosse movido no dia seguinte ao sábado, portanto, sempre num domingo. Então, lá em Levítico, eles moviam os feixes no domingo. O que acontece com Jesus? A ressurreição. Jesus permanece no túmulo durante o sábado judaico e ressuscita nas primeiras horas do domingo, como se ele fosse essa primícia, a primeira colheita. Entenderam a relação? Jesus, ele sincroniza perfeitamente com essas festas bíblicas. O primeiro feixe, o sacerdote colhia o primeiro molho de cevada e apresentava diante de Deus no templo. Jesus, ele é o primeiro entre os mortos. Jesus se apresenta a Deus como o primeiro ser humano a ressuscitar em um corpo glorificado e incorruptível. Por fim, a gente tem a promessa da colheita. Quando Deus aceitava as primícias, isso servia como um selo, de garantia de que todo o restante da colheita do campo seria bem-sucedido e abençoado. Quando Jesus ressuscita, acontece o quê? Ele se torna a nossa garantia. A aceitação de Jesus nos céus, a primícia, é a garantia absoluta de que a igreja, que é a colheita maior, também ressuscitará em glória no último dia. Entenderam? Então, a relação da Páscoa e do Pentecostes. E o terceiro slide, por favor. Esse complicou. Não, eram só dois, esse aqui é outro. Tá certo, outro grupo. Mas pode ficar desse aí, para eu poder me guiar, porque pode voltar lá, por favor. Então, a gente tem no primeiro semestre, né, as festas de Páscoa, pães asmos, que acontece junto, primícias e Pentecostes. Primícias e Pentecostes acontecem juntos, festa dos pães asmos e Páscoa acontecem juntos, praticamente na mesma época. O que significa? A Páscoa, o sangue do cordeiro livra da morte, o cumprimento em Jesus. Morre na cruz como cordeiro de Deus. Pães asmos. Pão sem fermento. Então, isso simbolizava a pureza do povo de Deus. Cumprimento em Jesus. O corpo é sepultado sem corrupção, ou seja, ele não se decompõe, né? Ele vai ressuscitar. Depois, a festa das primícias. Apresentação do primeiro fruto da terra. O cumprimento em Jesus. Ele ressuscita como o primeiro dentre os mortos. E Pentecostes, o fim da colheita e a entrega da lei. Agora, o cumprimento em Jesus, o Espírito Santo desce e a igreja nasce. Essa era a festa da primeira fase, do primeiro semestre, ok? Próximo, por favor. Agora, o que acontece entre a Páscoa e a próxima festa, as festas do segundo semestre?
festa dos tabernáculos, festa das trombetas, festa da expiação. Existe um período que lá em Israel, que para a gente é inverno, mas lá acontece o longo verão. Um verão muito forte, muito intenso. É muito quente, né? Então, significa o quê? Tempo de plantar, suar e trabalhar. Duro no campo, debaixo do sol quente. Isso aqui se torna uma realidade profética. Por quê? Porque não foi cumprido ainda. Quem que está vivendo isso? Nós. A era da graça. É o tempo da igreja evangelizar e discipular antes que o ano acabe. Então, esse período de uma festa, de um semestre ao outro, a gente chama de longo verão. Um período de trabalho muito árduo, até que a gente chegue nas festas do segundo semestre. Qual que é o próximo slide, só para a gente concluir? Então, depois a gente tem a festa das trombetas, da expiação e de tabernáculos. Trombetas significa o toque do chofar para despertar. Esse é o significado original. Mas o que essa realidade profética significa? Que a trombeta vai soar e a igreja será arrebatada. Isso eu já falei para vocês no tabernáculos, né? O dia da expiação, Yom Kippur, vocês já ouviram essa palavra também. Significado original, jejum, purificação e perdão nacional. Realidade profética, o julgamento e a salvação de Israel. E, por fim, a festa de tabernáculos, que simboliza originalmente a alegria, as tendas, ramos de palmeira, e ela aponta para a realidade profética do reino milenar, quando Deus virá habitar com os homens. Amém? Então, muito obrigada. Pode acender a luz. Próxima vez eu vou aprender a fazer um slide bem bonito. Glória a Deus. Queridos, então, a gente veio de um tempo de festa. A gente veio de um tempo maravilhoso de festa. De consagração, de vigília, de jejuns, de busca do Senhor. Só que agora nós estamos entrando num ciclo muito importante para a vida da igreja e que traça um paralelo com a nossa vida espiritual no tocante à volta de Cristo, ok? Então nós estamos falando do tempo de cultivar. Fale para o seu irmão, é tempo de cultivar. Mas com voz de trovão, assim, voz de quem vai trabalhar mesmo. É tempo de cultivar, não que preguiça. O texto hoje é forte de provérbio, é tempo de cultivar. Fale, é tempo de cultivar. Fale com força, você vai ter que trabalhar bastante, tem que ter ânimo já. Já começa no pique. Tempo de cultivar. Você nem levanta da cadeira, né? Tempo de cultivar, amados. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 5. Fala assim, ó. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Isso aqui é forte demais, 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 demais. Amém? Quando nós entendemos sobre o tempo de cultivar, quando a gente pega esse versículo, que o que ajunta no verão é filho ajuizado, tem juízo, gostei dessa tradução, né? Filho sábio, tem a cabeça no lugar, sabe o que está fazendo. Mas o que dorme na colheita, ele é filho que envergonha. A gente tem que falar, a gente tem que olhar aqui para o Antigo Testamento com os olhos da cultura do Antigo Testamento. Havia uma cultura muito forte de honra e de vergonha. Envergonhar os pais, naquela época, era o maior crime que alguém podia cometer, certo? Então, envergonhar os pais era a maior desgraça que podia acontecer numa família. Provérbios, e agora que é um provérbio de Salomão, fala isso. Que o filho ajuizado, ele vai ajuntar no verão. Ele vai trabalhar no verão. Enquanto que aquele que dorme na hora de colher, porque o que acontecia? Pentecostes era uma festa que você tinha que trazer os primeiros frutos da cevada e do trigo. Quando vinha esse sol escaldante, se você não colhesse logo, imediatamente, o fruto, ele ia apodrecer. E as famílias perderiam sua colheita. A partir do momento em que eles perdessem a sua colheita, eles poderiam morrer de inanição, morrer de fome. Ok?
toda família tinha uma relação com a agricultura, diferente da gente hoje, que ia falar, ó, né? Não sei nem plantar. Mas não, naquela época era diferente. Toda família plantava. Toda família cuidava da sua subsistência. E isso envolvia a parte agrícola, né? Então, aqui, eles estão... Esse contexto de Provérbios é um contexto muito sério para a gente e que a gente pode trazer um paralelo para a nossa vida espiritual hoje. Enquanto nós estamos na presença de Deus, aguardando a volta do Messias, aguardando a trombeta do chofar soar para arrebatar a sua igreja, o que é que nós temos que fazer? Quem arrisca? Cultivar, glória a Deus. Cultivar. Agora é o tempo, embora para a gente seja inverno, é um tempo espiritual de verão, é um tempo árduo, é um tempo de trabalho. É um tempo cansativo, né? A gente fala assim, ó, eu tenho comércio, é um desafio, mas eu acho que existe uma profissão 1000 vezes mais desafiadora do que um comércio, é a agricultura. Você não sabe, você não tem controle de nada. Você só faz a sua parte e confia que Deus vai fazer a parte dele. Entende? A gente procura, né, no nosso trabalho, criar várias estratégias e tal, para você conseguir garantir um fluxo. Na agricultura não é assim, uma chuva pode dizimar a sua fazenda, né? Nós tínhamos uns colegas, o Jeter tinha um aluno que tinha uma vinha. Muito lindo, eles plantavam uvas mesmo. Ai, que gostoso. A gente chegou a fazer uma vigília, lembra? A Juliana estava grávida até. A gente fez uma vigília lá na chácara deles. Foi muito gostoso, porque tinha aquele cheirinho de uva. A gente fez uma vigília lá no meio. Ai, que gostoso, né? Foi um evento único aquele. E eu lembro que eles estavam pedindo oração porque estava vindo uma forte chuva de granizo, né? E detonou com a colheita dos vizinhos. E Deus foi tão misericordioso com eles que eles conseguiram colher frutos. Senão eles teriam um endividamento muito alto. Que o agricultor ele pega empréstimo para poder semear. E daí ele paga quando ele colhe. Né? Então eles estavam desesperados. Eu lembro assim, nossa, como deve ser difícil viver do campo mesmo. Você precisa, né, investir antes de colher. Né? Você se compromete sem saber qual vai ser o resultado. E isso é um paralelo com a nossa vida espiritual. Isso simboliza a nossa vida espiritual hoje. Agora a igreja ela entra num tempo de trabalho duro, de cultivar. É tempo da igreja semear a palavra, de anunciar, de alimentar o faminto, de matar a sede do sedento e de principalmente cultivar como? Tirando ervas daninhas, tirando as pragas que podem surgir, aguando aquela semente como? Através de um tempo de discipulado. Entenderam? Agora, até que Jesus retorne, nós, como igreja, vivemos essa era, a era do longo verão, né? Enquanto a gente aguarda essa festa do outono, que é quando Jesus voltará. Se a gente dividir o ano, a gente costuma fazer isso, né? A gente divide o ano aqui, agora nós vamos entrar nesse período, até que em setembro, outubro, a gente comemore a festa dos tabernáculos novamente, simbolizando a volta de Cristo. Então, queridos, o que é que nós precisamos nos atentar aqui? Que o Senhor, Ele tem planos para a sua igreja. Quando a gente olha para a igreja de Atos, o que a gente vê? Uma coisa muito interessante. Quem terminou de ler o livro de Atos no Pentecostes? Alguém fez essa façanha? Já fez? Glória a Deus. Vocês percebem que quando você termina de ler o livro de Atos, Atos começou. Mas termina, não tem fim. Você fala, o que aconteceu aqui? Paulo foi preso e fica aquele suspense. Você fala assim, mas por que não acabou? O que aconteceu com Lucas? Morreu? Não, esse livro, ele não tem fim, porque ele simboliza o trabalho da igreja que continua. Começou no Pentecostes, continua hoje. Entenderam? A gente está escrevendo Atos 29, 30, 31, 32, 33, 34, entenderam? Imagina que lindo. Você faz parte desse capítulo que o Senhor está escrevendo.
Vocês entendem? Essa é a missão da igreja. Esse é o chamado da igreja, continuar o que eles começaram. Então, se nós fomos revestidos do Espírito Santo, nós fomos revestidos para quê? Para testemunhar, para cultivar, para semear. E agora é o tempo de fazermos isso. Amém? Até que o Senhor Jesus volte. Até que a gente escute essa trombeta soar novamente. Então, agora é um tempo de muita disciplina. Porque Provérbios fala assim, né? Quer ver que interessante os termos? Peraí. Pera que eu diminuí o caderno para caber no púlpito e agora tem que achar a palavra. Ó, volta para mim o texto ali, por favor. Ó, o que ajunta no verão é filho ajuizado. A palavra em hebraico é maskil, que significa não apenas uma pessoa que tem QI, que tem inteligência, mas que tem sabedoria que traz sucesso. Essa é a palavra para juizado, para filho sábio. Alguém que sabe aplicar, alguém que sabe discernir os tempos que estão vivendo. Então, a palavra diz assim, o filho entende que a sua própria subsistência depende do seu trabalho. Bom, um servo, ele vai trabalhar numa vinha. Se ele não quiser mais trabalhar, ele vai lá, trabalha na vinha do outro. Se ele perder o trabalho, ele encontra em outro lugar. O filho, não. Ele sabe que a subsistência dele depende do seu próprio trabalho. Ele está trabalhando pela sua herança. Entenderam? O filho sábio, o filho que é acordado, o filho que tem inteligência e sabedoria, que discerne o tempo, ele trabalha na vinha do seu pai porque ele sabe que ele será o maior beneficiado. É ele que vai ser beneficiado. Certo? Se nós trabalharmos na vinha do Senhor, quem é que vai comer o fruto desse trabalho? Nós. Por quê? Porque nós somos filhos. A cruz de Cristo na Páscoa nos tornou filhos. Entenderam? Então, Jesus nos tornou filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas, agora nós somos filhos de Deus. E filho ajuizado faz o quê? Trabalha. Cultiva. Agora, o que dorme na cega, e o termo dormir aqui é nirdã. É o mesmo sono que Jonas teve quando estava todo mundo quase morrendo. E ele estava lá no barco fugindo do chamado de Deus. É um sono que não é um sono de descanso, porque é bom dormir, é bíblico dormir, tem que descansar no Senhor. É o sono do torpor. É um estado de inconsciência pesada. É um sono profundo, de desleixo mesmo. Sabe? Quando você está numa letargia, quando você não está entendendo nada. Estou aqui. Eu recebi Jesus como meu Salvador, mas está tudo bem. E eu não vou me comprometer com nada. E eu vou levar minha vida nominalmente. Isso tem sido a maior vergonha para o Evangelho. Cristãos nominais. A gente engorda as estatísticas. O maior país cristão do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o país mais corrupto. Se fosse cristão de verdade, não seria corrupto. E isso acontece, queridos, em todas as esferas. E tem que começar por nós, porque o juízo começa pela casa de Deus. Se a gente acha que dá para ser chamado de cristão, e tomar posturas diferentes do que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos envergonhando nosso Pai. Nós estamos esquecendo que fomos chamados para um trabalho árduo. Significa que a gente vai errar? Algumas vezes. Erramos, nossos filhos erram. A gente tem misericórdia quando nossos filhos erram, não é? Deus tem misericórdia da gente quando a gente erra. Mas a gente tem que continuar o compromisso dessa semeadura. Entendem? A palavra envergonhar aqui é mevish, que significa desonrar a família e ser considerado o pior crime possível. Então isso era uma coisa assim muito interessante, porque o filho que dorme
Veja só, na cultura deles, na hora de colher, sabe quem que ia para a roça? Pai, mãe, crianças, avós, todos os braços possíveis. Porque o tempo da colheita era um tempo muito curto. Então, ia todo mundo para a roça cultivar, pegar tudo que podia para poder se preparar para o inverno. Ou é esse tipo de engajamento que nós precisamos ter diante do Senhor. Quem nós queremos ser diante de Deus? O filho que é sábio, o filho que é ajuizado, o filho que trabalha? Ou nós somos os filhos que estamos dormindo para uma realidade espiritual? Enquanto as pessoas morrem sem salvação, nós nos acomodamos na nossa casa, no nosso soninho, porque eu me comprometer com a obra de Cristo vai me dar trabalho, vai me custar, vai. Esse é o chamado. Se a gente não entender isso, nós não entendemos a cruz. A cruz pesa, nós temos que levá-la. Temos que fazer a nossa parte. Mas entendendo que esse é o tempo do verão, é o tempo de nós plantarmos, porque o nosso Senhor voltará para nos buscar. É por isso que nós temos que buscar essa sabedoria, esse juízo que vem de Deus para nossa mente. Deus, eu tenho levado o teu evangelho na brincadeira, eu tenho feito as coisas de modo irresponsável, eu tenho me engajado no que precisa ser engajado, nos teus planos. O que foi que Jesus mandou você fazer? Qual é a tua missão? Se você não sabe qual é a tua missão, como você vai fazer? A tua missão está escrita lá fora. Nós deixamos bem claro. O pastor pregou hoje sobre Abacuque, e Abacuque falou assim, escreve a visão. Então, antes de você entrar na igreja Betel, você já sabe qual é a visão. Ninguém te enganou. Você entrou aqui, você sabe que você vai ter que trabalhar para Jesus. Você vai ter que ir e fazer discípulos de todas as nações. O tempo inteiro você vai ouvir isso aqui. Essa é a nossa missão, te ensinar a ir e fazer discípulos de todas as nações. Vocês entenderam? Está escrita a visão lá fora, para todo mundo. Deixa eu ver se eu concordo com isso. Não concordo, então nem entra. Mas, quando Jesus nos chama, nós precisamos entender a nossa missão. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós vamos honrar essa colheita, nós vamos trabalhar, nós vamos semear, nós vamos cultivar. A gente tem que ter disciplina. Na colheita não dá para falar assim, amanhã eu vou, quando der eu vou, se não tiver outra coisa melhor eu vou, porque senão a colheita vai falhar. Não, a falta de disciplina na colheita pode colocar a tua vida em risco. E isso é parecido com nossa vida espiritual. Você quer saber? Você fala assim, hoje é um culto. É só um culto que eu não vou. É só hoje, eu estou cansada, eu mereço. Foi um dia que Davi ficou no palácio, que ele viu a Betseba e caiu no pecado. Foi um dia. Ele já tinha guerreado muito. Ele falou, eu estou cansado, quanto que eu já guerrei? Um dia, fica em casa, eu mereço. E o nosso corpo fala isso mesmo, eu mereço, você já fez tanto, você já produziu tanto. Foi um dia de falta de disciplina para esse homem cair na fé. É um dia de falta de disciplina espiritual para a gente tropeçar. Nós não podemos descansar o nosso coração e nem nos adormecer achando que eu não tenho responsabilidades. Vocês viram pessoas que foram aqui consagradas ao ministério. Pastores e diáconos que se envolveram com um chamado. Nós todos precisamos nos envolver com um chamado. Isso não é uma atribuição para algumas pessoas. Isso é uma missão para toda igreja. Semear e cultivar. Semear, evangelizar e discipular. Quantas pessoas vocês falaram de Cristo? Faz uma retrospectiva do ano passado. Quantas pessoas vocês trouxeram para Jesus? Para quantas pessoas vocês anunciaram o evangelho? Quantas pessoas foram influenciadas pela tua fé? Ano passado não conseguiu ganhar ninguém para Jesus, eu sei que é difícil. Então pensa nos últimos 2 anos. Quantas pessoas você conseguiu trazer para Cristo?
Quantas pessoas foram tocadas pelo teu testemunho? 2 anos não trouxe ninguém. Pensa nos últimos 5 anos. Quantas pessoas você levou aos pés de Jesus? Queridos, se vocês não estão ganhando almas, se vocês não estão evangelizando, tem algo errado. Esse é o torpor da vida, que acha que você pode levar o cristianismo da maneira que você quiser. Um dia você pode ser surpreendido, porque Jesus voltará. E a volta dele está mais perto do que o que a gente imagina. Ele vai voltar. E ele vem buscar uma igreja santa, e uma igreja que está trabalhando. Uma igreja que foi empoderada pelo Espírito Santo para usar dessas ferramentas para testemunhar de Cristo. Quantas pessoas vocês têm discipulado? Quantas pessoas vocês têm anunciado? Quantos ouviram falar de Cristo através de vocês? Eu sei que é uma mensagem dura. Minha característica é essa, Jacob. É dura essa mensagem. Porque não podemos nos acomodar. Você não pode achar maravilhoso, que bom, terminei o ano. Agora nós estamos findando o primeiro semestre. E fala assim, nossa, minha empresa cresceu tantos %, né? Você fecha o semestre lá, o que eu consegui em relação ao ano passado. A gente se perde com estatísticas. Eu gosto de números. Eu falo, não, foi isso. A gente fez essa estratégia, fez aquela, fez isso, fez aquilo outro. Se eu não ganhei ninguém para Jesus, isso não vai valer nada. No céu, isso não significa nada. Se o meu trabalho não foi uma porta de salvação, não adiantou nada. Nem adiantava eu lá abrir minha porta, levantar naquele dia, abrir a porta e trabalhar. Porque nós somos comprometidos com uma missão que foi dada por Cristo. A morte na cruz te chama de filho, só que o filho tem responsabilidades. Filho foi chamado para trabalhar, ele é o representante do pai. É ele que arregaça as mangas e, peraí, vamos ver lá. E a minha filha teve um tempo que ela trabalhou comigo, era bonitinho de ver, né? Por quê? É a minha filha, então ela sabe o que é, né? Então, vamos fazer bonitinho. Mãe, olha aqui, esse cliente aqui, não sei o que, falou que é para fazer, né? Ela vai me dando os recados, ela não atende os clientes, mas é assim, assim, assim. Então é interessante, porque quando você é filho, você entende do negócio do seu pai. Por quê? Porque ele te afeta. Ela sabe que os resultados da minha empresa afetam a vida dela. É a mesma coisa na vida espiritual. Eu sei que quanto mais eu trabalhar pelo reino, aquilo vai me afetar. Minha comida vem do Pai. Aleluia. Então nós fomos chamados. Agora é o tempo de cultivar. Tempo de cultivar. Nós vamos ter um tempo aqui que talvez nós não tenhamos uma programação extensa. Queridos, se nós fôssemos agentes de marketing, é fácil encher uma igreja com marketing. Você contrata, o plano é o seguinte, você contrata um monte de cantor, gente de renome, e começa a trazer esporadicamente. Enche a igreja, cria-se volume. É assim que funciona. Né? Quando eu me converti, eu estava fazendo faculdade, nessa época eu estudava marketing, daí eu li um livro, Uma Igreja com Propósitos. Falei, nossa, esse é o manual de marketing de uma igreja bem... Era a mesma coisa do que eu estudava na faculdade, mesma coisa. Tinha público-alvo, tinha o perfil do cristão que você vai ganhar. Eu falei, que é isso? Nunca vi um negócio desse. Tinha até público-alvo que você tinha que dirigir a igreja. Já viu isso, Mário? Um absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Eu lembro assim, gente, o que é isso? Fui chegar no livro, no final do livro que estava esse negócio, né? Daí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Que absurdo. Eu nunca li tanta... Eu fiquei chocada. Foi o primeiro livro que me deixou chocada. Assim, é igualzinho eu ir para as minhas aulas de marketing. Daí você entra na igreja, vai fazer isso? Que igreja precisa de marketing? Eu sei que Deus dá ferramentas. Eu tentei com a IA e não funcionou. Não tá bom. Deus dá ferramentas, usa as ferramentas, mas não é isso, não é essa a essência. A essência do que Jesus mandou você fazer é pregar, é cultivar, é semear, entende?
Entende que a gente pode criar estratégias e o resultado vem. Porque se você tem estratégia, o resultado vem. Agora, Jesus mandou com que você fosse, que você gastasse teu tempo discipulando vidas, tirando as ervas daninhas do coração daquele que não está entendendo bem o evangelho ainda. Orando por essas vidas para que se mantenham na presença do Senhor. Dá trabalho fazer discipulado? Muito! Dá muito trabalho. Mas foi o que Jesus mandou fazer. Como que está a tua relação com o discipulado? Você tem cuidado dos seus discípulos? Você tem se atentado para isso? Que isso é uma responsabilidade? É que nem cuidar da vinha do seu pai? Ou você está no soninho ali, deixa eu dormir mais um pouco. Nós ouvimos um testemunho no encontro de discipuladores de um pastor lá de Santarém, né? Que o cara falou assim, eu quero ser discipulado. Tudo bem, eu consigo te discipular às 4 da manhã. Eu vou. Esse homem tinha tanta sede de ser discipulado, né? Ele era travesti internacional. Só que ele ouviu falar de Jesus. E ele tinha sede por Jesus. E o pastor falou assim, olha, eu consigo te discipular às 4 da manhã. Eu vou. Me espera lá. O pastor falou, duvido que ele venha. Foi tão bem discipulado que virou esposo da filha dele. Ele crê tanto em Jesus. Vamos falar aqui, né? Isso é confiar na obra que Jesus fez. Se casou com a filha dele. Pastora Hannah, o nome dela, né? Olha que incrível isso. Pastor Ricardo. O pastor Rogério lembrou do pastor Ricardo. É mesmo. Você fala... Olha só, é um testemunho tremendo. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas. Só que a igreja muitas vezes está preguiçosa. Não, agora é hora de eu descansar. Agora eu tenho os meus problemas, pastora, você não entende. Queridos, todos aqui temos. Todo mundo tem um monte de BO para resolver. Todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo tem situação na família para resolver. Todo mundo tem situações pessoais para resolver. Ninguém é diferente de ninguém aqui, não. Entende? Não é só você que tem dificuldades. Todos têm. A diferença é que alguns falaram assim, não. Eu vou calar a minha dor enquanto eu escuto a dor do próximo. Jesus vai cuidar da minha dor enquanto eu escuto a dor do próximo. Essa é a diferença. Estou aqui. Conta comigo. Vou orar com você. Ora por mim. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus, queridos. A diferença é que alguns são disponíveis e outros não. Eu estou aqui disponível, vou te ouvir. Vou orar. Tem situações para resolver. Sabe, às vezes as pessoas pensam que a vida do outro é perfeita e por isso ele trabalha para Jesus. Não é isso, não. Aqueles que trabalham para Jesus é porque conheceram a graça de um dia serem perdoados dos seus pecados e querem que essa graça alcance as outras pessoas. Querem que essa graça alcance o maior número de pessoas. A gente sabe o que é estar longe de Jesus. Eu, pelo menos, conheci muito bem esse lado de viver uma vida de rancor, de viver uma vida de amargura. E depois, quando eu conheci Jesus, eu falei, nossa, dá para viver sem isso. Viver em paz. Receber a paz que vem do alto. É isso que eu quero. E eu quero que outras pessoas sejam libertas assim. O chamado para você cultivar, o chamado para cultivar é para toda a igreja. Deus levanta os pastores, levanta os apóstolos, levanta os mestres, levanta os evangelistas, levanta os profetas, sim, com a missão de equipar o povo para ir. Com a missão de te capacitar para ganhar o perdido. Existe um objetivo. Nós consagramos mais obreiros para a seara. Por quê? Porque a seara está madura. Os campos estão brancos. Deus só está falando assim, vão e colham. E cadê aqueles que estão indo colher? Falar de Jesus. Anunciar Jesus o tempo inteiro. Queridos, evangelismo é estilo de vida.
É um estilo de vida. Não é assim, mas eu não sei. Você vai começar a falar de Cristo, você vai criar oportunidades de falar de Jesus. Não é isso que você faz no seu trabalho? É o que eu faço no meu também. O cara tocou umas notinhas lá, a gente conhece essa música. Firme com Jesus? Não, então deixa eu te convidar para ir na igreja. É assim que funciona, você tem que falar de Cristo o tempo inteiro. Então, nessa noite eu quero te levar a refletir um pouquinho. Você tem sido um filho ajuizado? No tocante ao reino de Deus? Você tem sido uma pessoa sábia? Que aquele que ganha almas é sábio. Se quer atestar a sabedoria de alguém, quantas almas ela ganhou para Jesus? Você tem sido uma pessoa comprometida com a causa de Cristo? Ou a letargia desse mundo tem te contaminado? É sobre isso que eu quero orar nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e falar com Deus.